2, 3 e gravando. Acorda, porra! Não chora não, por favor, bebezinho. Fala, meu lindo, fala, minha linda. Quem tá falando aqui com vocês é o professor Rodrigo Pensador. Desculpa aí, eu tava meio dormindo, literalmente, mas hoje nós vamos filosofar novamente. E o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a mitologia grega. Você quer saber mais sobre a mitologia grega de uma maneira fácil e prática? Quer? Você vai saber os principais pontos e características da mitologia grega. Então, primeiro, dá o curtir no nosso vídeo, compartilhe também o nosso vídeo e no canal eu quero saber a sua opinião sobre a mitologia grega. Se você concorda com a maneira dos mitos explicarem a realidade, sim ou não? Vou fazer questão de conferir os comentários de vocês ali embaixo logo a seguir. Depois da vinheta, não se esqueça, venha filosofar com a gente. Roda! Fala, meu lindo, fala, minha linda. Hoje a nossa videoaula vai ser sobre a mitologia grega. Por que a gente deve falar sobre mitologia se o nosso canal é sobre filosofia? Porque a filosofia começou a partir da mitologia. Dentro da mitologia, começou-se a desenvolver uma nova forma de compreensão do mundo. A filosofia, ela é datada no início do século 6 a.C. Ela surgiu. Ela é grega, um pensamento ocidental. Mas, antes disso, já havia uma forma de compreender o mundo. E a forma mais antiga de compreender o mundo é a mitologia, velho. Já ouviram falar? Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Mitologia significa o estudo sobre os mitos. Ou seja, como que as primeiras civilizações compreendiam a realidade? Imagine que, para eu enxergar a realidade, eu preciso de um óculos. A ciência é um óculos, a filosofia é um óculos, a mitologia é um óculos, a religião é um óculos, a sociologia é um óculos. Todas as ciências também fazem parte desse óculos. E o primeiro óculos que o homem criou foi a mitologia. Eu vou dar um exemplo apenas da mitologia grega, porque nós, ocidentais, fomos influenciados diretamente por essa mitologia. Pois bem, a mitologia grega é um conjunto, então, de mitos que, para explicar a realidade, utiliza como simbologia os deuses. Ou seja, para cada fenômeno que existe, para cada sentimento que existe, para tudo existe uma causa. E a causa que o mito vai atribuir vai ser os deuses. Ou seja, uma das questões que pode cair na prova de humanas é a seguinte, que a forma de ler a realidade é uma forma cosmogônica. Para entender o universo, cosmos, então cosmos é igual ao quê? Ao universo. É a partir do quê? Dos deuses. Então, a partir do conflito dos deuses, eles explicam a realidade. Ou a partir de rivalidades, ou a partir de relações afetivas, amorosas, a partir das relações sexuais, certo? Vamos dar um exemplo para vocês compreenderem bem. A origem do céu, a origem do raio se dá a partir do Deus. Você sabe? Isso é fácil. Zeus, muito bem. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Então, para cada fenômeno havia um deus responsável. Para explicar a origem do mar, havia Poseidon. Para explicar a origem do submundo,
aquilo que na Idade Média vamos chamar de inferno, criaram Hades. Percebam, existem inúmeros deuses, milhares de deuses, né? Na mitologia grega, esses são alguns nomes. Existe a mitologia nórdica, a mitologia egípcia. Para cada comunidade e civilização existe um conjunto de crenças. Como que as pessoas acreditavam, professor, nos deuses? Eles acreditavam porque haviam pessoas que eram de confiança. Quem que eram essas pessoas? Eram os poetas rapsodos. Esses poetas eram como se fossem pessoas que tinham o respeito da comunidade. É como se eles tivessem a revelação divina em suas mãos e o dever de transmitir para as pessoas. Ou seja, o mito é um ato de fé, assim como uma religião, né? Só que a religião mítica é uma religião politeísta. Haviam milhares e milhares de deuses, dezenas e dezenas de deuses, centenas e centenas de deuses. Ficou claro isso? Porra, tudo isso? Qual que é a característica dos deuses? Eles possuem corpo humano e possuem superpoderes. Ou seja, eles têm o poder do raio, existe o poder do tridente. Para cada deus existe um poder. Só que todos eles são imortais. Essa é a característica. Eles possuem pecados como ser humano, mas possuem uma divindade, diferente do Deus cristão, que é um Deus que está acima da nossa realidade. Ele está sobre. Só que nos deuses do mito, não. Eles também tinham pecado. Ou seja, as pessoas se sentiam próximas aos deuses. Por quê? Porque eles tinham pecado como nós, velho. Sim, existia o Deus da orgia. Dionísio era o Deus do vinho, do prazer, que simbolizava, então, o prazer, aquilo que para os cristãos é o pecado. Então essa é uma característica muito importante dos deuses. Os dois grandes poetas que narraram os mitos, que ficaram muito conhecidos, no século 8, mais ou menos, a.C., é Hesíodo e Homero. Eles desenvolveram os dois juntos obras como a Teogonia, né? Que vai falar sobre a origem do universo a partir dos deuses. Olha que maravilha! Então, são livros históricos e também mitológicos que vão narrar a explicação do universo a partir do quê? Do conflito e da relação entre os deuses. Perceba que antes do mito as pessoas não sabiam a resposta para a pergunta de onde viemos, para onde vamos, o que é o amor, o que é o ódio, como é explicado isso? A primeira forma foi uma forma fantasiosa, por meio dos mitos. Joia? Conseguiram pegar as principais ideias sobre os mitos? Eu vou dar uma explicação para vocês, um pouquinho mais detalhada, mas bem curtinha, sobre a explicação do Sol. Como que as pessoas explicariam que todos os dias de manhã nasce o Sol? Havia um deus chamado Hélios, que ele partia do Oriente para o Ocidente. Ele tinha o cabelo de fogo e andava com uma carruagem. Então ele conseguia se mover a partir da carruagem, tem lógica. O Sol é amarelo, ou seja, ele era todo amarelo, luz. Ele emitia essa luz. Que viagem é essa, velho? O que mais é importante vocês entenderem? Que atrás dele tinha uma capa preta, furada. Por que furada? Porque atrás do Sol vem a noite, a escuridão. Por que a capa é furada, professor? Tem ideia? Vou explicar. Porque isso permite com que vaze a luz, né? Que as estrelas refletem. Ou seja, a capa furada significa a vazão da luz, né? Então aquilo que a estrela espelha é como se fosse uma capa furada do deus Hélios. Compreendeu a forma que eles tinham? Hoje você pode falar, professor, como que alguém vai acreditar numa história infantil dessa? Uma história fantasiosa? Se você não tem uma forma de compreender o mundo, qualquer forma que você desenvolve é válida para explicar a realidade. Então a mitologia foi um conjunto de crenças que explicavam a realidade, né? Então é uma teoria do conhecimento para eles, acaba sendo uma epistemologia, acaba sendo um conjunto de valores, ou seja, tem a ver com a ética e tem a ver com a religião. Então é muito amplo, não dá para a gente limitar e dizer que é apenas uma mentira, mito. Não, para quem fazia parte dessa época,
dentro dessa realidade, faz parte da própria verdade isso. Isso é uma coisa verdadeira. Só que nós, como somos hoje influenciados pela ciência, e eu preciso de provar por meio da verificação aquilo que é verdadeiro ou não, é claro que a mitologia é balela. Então, a mitologia durou aproximadamente até o século VI, que ela perdurou como a única forma de explicar a realidade. Porque entre o século VII e o século VI surge a filosofia. E nós vamos ver na próxima aula como que surgiu a filosofia. O que os mitos não mais explicavam bem. Por quê? Quer saber? Não perca o próximo canal. Acertou, miserável. Curta nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias. E você? O que acha da mitologia? Quais são os pontos positivos que você considera da mitologia? O professor vai ter o prazer de ler e comentar. Vamos filosofar ali embaixo? Logo mais aguardo vocês para os comentários. Não perca o nosso próximo vídeo. Não esqueça, eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xê, História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.